Fala aí galera, beleza? Eu sou Arthur de Vigília e este é o 6º episódio do Tech Talk Cast, o seu podcast semanal com dicas e reviews de produtos, aplicativos, cursos e tudo que tem a ver com tecnologia. Bom, e o programa dessa semana tá cheio de dicas para vocês e eu vou começar com 3 dicas rápidas, tá? E a primeira é que o filme Parasita, do diretor Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar esse ano de melhor filme, inclusive, está saindo por apenas R$ 9,90 na iTunes Store. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo e o link também do Mac Magazine para quem quiser conferir outras promoções de filmes, beleza? A segunda dica, o lançamento do Smart Speaker da Amazon, o Echo Dot com relógio. Para quem ouviu o meu podcast sobre o Amazon Echo Show, deve lembrar que eu comentei sobre o produto, sobre um Echo convencional. E agora eles lançaram aqui no Brasil a versão desse aparelho com o relógio. E é bem bacaninha, está saindo por R$ 350, é um pouco mais caro do que o Echo convencional, mas vale a pena dar uma conferida. Também vou deixar o link aqui. E a terceira dica é que a Amazon Music Unlimited continua com os 3 meses de graça para quem quiser testar o serviço. Vale a pena dar uma olhada, beleza? E qual a novidade da semana? Seguindo os acontecimentos aí desses últimos dias, em que as redes sociais voltaram ao foco de discussões políticas, principalmente o Twitter, que chegou a remover um Twitter do presidente Trump, que em seguida assinou uma ordem executiva de regulamentação sobre redes sociais. E no Brasil a gente também teve algumas polêmicas, ou continuamos com polêmicas sobre fake news, os robôs postando tweets e tudo mais. Eu resolvi trazer para vocês o filme A Rede Social, que conta a história de criação do Facebook e a caminhada do Mark Zuckerberg, beleza? Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. Bom, o filme A Rede Social, ou The Social Network em inglês, é um filme de 2010, tá? E foi indicado a 8 Oscars, dentre eles o Oscar de melhor ator, melhor filme e melhor diretor. Inclusive, essa semana, o Quentin Tarantino declarou que, na opinião dele, esse foi o melhor filme da última década. E as avaliações dele no IMDb e no Rotten Tomatoes estão até bem legais. No IMDb está 7.7, com 95 no Metascore, e 96% de aprovação no Tomato Meter e 86% no Audience Score. Ele foi muito aclamado pela crítica e pelo público, mas não foi apoiado pelo próprio Mark Zuckerberg, já que ele é mostrado como um anti-herói. Mas o que o filme trata? Bom, ele acompanha a trajetória do fundador, que é vivido pelo Jesse Eisenberg, desde o dia em que ele briga com a sua namorada, e como uma forma de vingança, ele faz um post em um blog da faculdade, no caso Harvard, que era onde ele estudava, atacando-a. E em seguida ele decide criar um site de comparação entre garotas de diversas faculdades americanas, chamado The Face Match. Inclusive tudo isso foi feito com ele bêbado. Isso é mostrado no filme. E esse site virou sucesso durante a noite daquele dia, e chamando muita atenção para ele, obviamente de forma negativa, e todas as consequências que ele sofreu por causa disso. Isso é bastante destacado pelo filme. E graças a essa popularidade, ele conhece os irmãos Winklevoss. Eu não sei se fala assim, mas acredito que seja esse o nome deles, a pronúncia. Que eles têm uma ideia de rede social para Harvard. E a partir desse momento, vemos o Zuckerberg evoluir essa ideia, até chegar à criação do próprio Facebook, ou na época, como ainda era conhecido, The Facebook. Mas inicialmente, a rede tinha como objetivo ser uma rede exclusiva, em que você só conseguiria entrar caso você tivesse um convite. Isso era um ponto que o Mark Zuckerberg sempre chamava atenção, que essa exclusividade é que faria da rede social algo tão famoso. E é importante também destacar que essa exclusividade seguia os moldes dos grupos fechados que a própria faculdade
tinha, né, ou ainda tem. Então, como ele nunca conseguiu entrar nesses grupos, né, ele nunca foi convidado para nenhum desses grupos, dá a impressão no filme, e eu acredito que seja essa a ideia, de que ele queria algo para ele nos mesmos moldes, na mesma forma. E como eu comentei, né, ele começa a chamar muita atenção para ele, começa a crescer de popularidade e começa a se destacar dentro de Harvard. Inicialmente de forma muito negativa, por causa do The Face Match, né, obviamente, e depois ele começa a chamar a atenção de forma positiva por causa do The Facebook. E como é de se imaginar, né, essa ideia começa a evoluir muito rapidamente, ela começa a expandir para outros campos, outras faculdades, né, inicialmente tudo dentro dos Estados Unidos, e começa a quebrar essas barreiras, né, mas sempre necessitando de convite. E isso tornou a rede muito cobiçada entre os alunos. E aí, outro ponto que é muito importante, que é mostrado também no filme, é a participação fundamental na fundação da rede do seu então melhor amigo e primeiro financiador, né, o financiador mais importante, é Eduardo Saverin, que é vivido pelo Andrew Garfield. E o personagem, né, o Eduardo, é brasileiro e hoje é um investidor, anjo e empreendedor, tá? Então o filme foca bastante na relação dos dois, né, nos momentos de amizade e os momentos de brigas, que são muitos, e vai entrando em bastante detalhe. É bem interessante. Bom, mas eu não vou falar muito sobre a história para não dar muito spoiler, tá? Mas o filme adentra também as diversas brigas judiciais que o Facebook passou, né, de acusação de roubo de propriedade intelectual, como vocês já devem ter percebido, mostrando também esse relacionamento do Mark com outras pessoas, inclusive essa ex-namorada dele, né, e outras pessoas que tiveram muito peso na criação do site, como, por exemplo, Sean Parker, que é vivido pelo Justin Timberlake. Né? O Sean Parker, para quem não conhece, é um dos responsáveis pela criação do Napster, que acabou participando aí do Facebook, dando ideias, realizando conexões com investidores e se envolvendo também em bastante polêmica. E para quem não sabe, até hoje ele tem participação nas ações do Facebook. Bom, mas eu acho que o resumo inicial aí do filme, para vocês terem ideia do que é essa bibliografia, né, é esse. Eu achei um filme muito legal, mostra bastante como o Mark Zuckerberg tem problemas de relacionamento com outras pessoas e a forma que ele trata essas outras pessoas, isso é muito interessante também, deixando essa sensação, né, de que ele possui certas intenções, ou possuía, intenções questionáveis, né? Principalmente com seu próprio amigo. E, inclusive, uma das brigas importantes que ele tem com o amigo dele, que eu achei um ponto bem importante, é sobre o fato de como monetizar o The Facebook. Inicialmente, o amigo dele tinha proposto utilizar propagandas, sendo que o Mark nunca quis monetizar o Facebook, pelo menos isso é o que é mostrado no filme. Mas hoje a gente sabe que uma das principais fontes de renda do Facebook, ou a principal, seria com as propagandas. Então, como ele mudou de ideia, né, passando dessa ideia de que não queria lucrar com propaganda, que achava algo muito ruim, para ser uma das principais empresas de veiculação de propaganda do mundo, né? Então a gente sabe aí dos problemas que eles já tiveram por causa dessas propagandas, problemas com políticos, né, sobre essa venda desse espaço para propaganda eleitoral, dentre outros problemas que a gente já viu. E, inclusive, eu acho que esse filme poderia ter até uma continuação, visto as últimas polêmicas que o Facebook vem enfrentando, né? Principalmente com o escândalo da Cambridge Analytica, com a coleta aí de dados de mais de 80 milhões de usuários da rede social. Então seria bem interessante, né, ver essa evolução das ideias da empresa e do próprio Mark Zuckerberg. Inclusive tem um filme na Netflix chamado Privacidade Hackeada, né? Ou The Great Hack em inglês, que mostra esse escândalo da Cambridge Analytica, um documentário bem interessante. Mas, infelizmente, eles não mostram, né, o lado do Mark Zuckerberg. Eu gostaria muito de ver essa mudança de pensamento dele. Mas eu acho que eu vou parar de falar sobre o filme por aqui para não dar spoiler. Mas é um filme bem interessante.
Eu acho que você realmente deveria ver para conhecer um pouco mais sobre a história da criação, né, dessa grande rede social. E é bem interessante o filme. Infelizmente, é mais um filme que não está disponível em nenhum serviço de streaming, mas ele está no Google Play, então eu vou deixar o link do aluguel aqui embaixo para vocês darem uma olhada depois. Beleza? Bom, galera, eu acho que por hoje é só. Como eu já falei, né, esses programas de dica vão ser mais curtinhos mesmo, só para dar uma dica rápida de filme e introduzir a história para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam. E caso vocês estejam gostando dessas dicas, depois me mandem um tweet, podem me mandar mensagem para eu saber o que vocês estão achando. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva em sua plataforma favorita. O podcast está disponível em todas as plataformas, como por exemplo Spotify, Apple, Google Podcasts e Overcast, beleza? E lembrando que agora o Tech Talkcast também está no YouTube. Eu também vou deixar os links aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E caso você esteja curtindo o podcast, deixe seu review lá na Apple para que o podcast consiga alcançar ainda mais um novo público, ainda mais pessoas. Eu vou deixar também os links para aluguel dos filmes e os produtos que eu citei aqui no podcast, tudo na descrição, beleza? Meu Twitter é @Arthur_Givigir. Pode me procurar lá e mandar mensagem, mandar DM, não tem problema nenhum. E por hoje é só, galera. Até o próximo episódio e fui!